esta última parte é a parte da alquimia e geralmente é sempre aquele nome, não é? que chama muita atenção, capta muita atenção. Muitas vezes há pessoas que não ligam a alquimia ao hermetismo e não fazem muito esta ligação deste caminho todo que nós temos vindo a fazer, desde a primeira sessão, do corpus hermético, da tábua esmeralda, das centras herméticas, e a alquimia é como se fosse toda esta dinâmica que está integrada sempre no mesmo princípio. Eu coloquei aqui algumas ideias, que foram aquelas que nós também fomos falando e que fomos introduzindo durante estas sessões que tivemos, algumas já conhecidas. Não vou à parte histórica, por isso não se preocupem, porque já estivemos a falar muito de história, então vamos entrar diretamente mais na componente filosófica daquilo que é o sentido da alquimia e onde é que nós queremos chegar com esta ideia. Não sei se recordam, quando nós falamos sobre o pensamento hermético, e vamos ver isso também aqui no PowerPoint, que acaba por ser também mais fácil de compreendermos, mas nós vimos que o hermetismo trabalha essencialmente com estas duas realidades. Uma realidade da multiplicidade, que é a materialidade, no qual temos que habitar, viver, portanto é aquilo que a filosofia oriental chamava de Maya, ou o mundo da ilusão. Ilusão porquê? Porque acabamos apenas por perceber a realidade que nos rodeia através dos nossos sentidos e não através de um estado de consciência que consiga ver a essência das coisas, aquilo que está para além da materialidade das coisas, e por isso acaba por estar integrado nesta concepção mais ilusória. E depois um outro mundo, que é este mundo da sacralidade, ou o mundo do luz, ou o mundo da unidade, no qual, e de uma forma muito simples, todo o pensamento hermético e todo o pensamento, se quisermos individualizarmos essas antigas civilizações, tinham como propósito alcançar, ou seja, sair da multiplicidade, deste conflito de multiplicidade que vivemos dentro de nós, e que nós muitas vezes o sentimos sobre o ponto de vista mental, sobre o ponto de vista emocional, que é natural. É natural este circuito de várias ideias e de múltiplos pensamentos, mas a capacidade que o ser humano tem de conseguir gerir isso para encontrar uma unidade de pensamento, uma unidade de sentimento. O que é que entendemos por unidade, se quisermos encontrar uma palavra que está mais relacionada com o nosso dia-a-dia? Acaba por ser uma harmonia, uma maior estabilidade, uma maior tranquilidade. Isso é quase a palavra, se quisermos buscar uma palavra mais do nosso cotidiano para este conceito de unidade do pensamento hermético, podemos ir buscar estas palavras equilíbrio, podemos ir buscar estas palavras harmonia, porque tanto uma como a outra significam a capacidade de nós unirmos opostos, a capacidade de integrarmos oposições, a possibilidade de não vermos as coisas como eu e o outro, aquilo que eu penso e aquilo que o outro pensa, mas aquilo que todos nós, em unidade, podemos pensar a partir de perspectivas diferentes. O mesmo acontece com esta própria divinidade de nós, que, como vemos em Aristóteles, é aquilo que ele define como sendo a felicidade. Sob o ponto de vista aristotélico, neste livro que ele tem de Ética Nicômaco, a felicidade é esta capacidade de encontrar a virtude, de encontrar o caminho do meio, de encontrar este caminho que não esteja tão polarizado entre o excesso e o defeito. Quando nós falamos sobre a perspectiva hermética, e nós vimos isso, e buscar aqui algumas ideias, por isso, esta tradição hermética, a tradição hermética, nós vimos então que é algo já vem do Antigo Egito, depois quando nós estamos a entrar neste pensamento grego, nomeadamente com Alexandria, há esta importância de redigir todo este pensamento hermético, que é o que depois vai nos dar origem ao corpus hermético, vai nos dar origem a todos estes escritos que nós conhecemos, de certa forma, a estudar e a ver um bocadinho aqui. Toda a tradição hermética tem como propósito o encontro com esta unidade. Portanto, o encontro com esta capacidade de vivermos o maior equilíbrio dentro de nós e sair desta multiplicidade. Mas para isso, e há aqui duas palavras muito importantes, é necessário que haja dois processos, que é
a transmutação e o renascimento. E aquilo que a alquimia nos vai trazer é a importância de compreendermos que nada pode renascer sem antes morrer. Portanto, não existe renascimento sem morte. A questão é que nós não estamos predispostos à morte. Nós não estamos predispostos à dissolução. Vamos ver mais à frente, é uma das etapas da alquimia. Nós vamos ver que a alquimia tem 4 etapas e uma das etapas, a primeira etapa, é logo dissolver. Portanto, a dissolução é esta necessidade de diluição, que na verdade nós entendemos como sendo morte, e esta palavra morte é muito pesada, porque para nós, ou para o nosso senso comum, morte é um desaparecimento total de tudo. É a perda total, é a perda sem capacidade de renovação. Esta mente de transmutação, de renovação, muitas vezes nós não integramos na nossa própria forma de viver. Portanto, a morte, a dissolução, leva-nos logo à reação de dor. Eu vou perder, eu nunca mais vou ter. Isto vai desaparecer. Só que para a tradição hermética, nada desaparece. As coisas se dissolvem para se transmutarem em novas formas, em novas ideias, em novos estados, em novos pensamentos. E este processo de dissolução para o encontro de uma nova forma e de um novo renascimento, passa por aquilo que a tradição hermética considerava como sendo a alquimia. Portanto, a alquimia é todo este processo de transmutação que vai desde, se quisermos usar esta palavra, a morte de algo, até ao renascimento de uma nova ideia, de uma nova concepção, de uma nova perspectiva ou, mais importante ainda, de uma nova consciência. Porque nós estamos sempre a falar de estado de consciência, sempre. Obviamente, se quisermos falar de uma dimensão física, também poderemos fazer. Mas para a filosofia, nós trabalhamos sempre com esta questão da consciência. Portanto, a alquimia é a criação de um novo estado de consciência através da passagem de determinadas etapas pelas quais a nossa consciência passa, e a partir do momento em que nós as conseguimos identificar, pode-se tornar mais fácil de perceber o que é que está a acontecer com o nosso interior. Portanto, se nós estamos numa fase, que nós vamos ver à frente, considerada a fase química do medievo, que é esta fase precisamente da densidade, da caverna, e nós também vimos estes símbolos, não é? Que nós também falamos sobre eles na última sessão, estes símbolos noturnos, ou estes símbolos mais lunares, nós vamos compreender que o nosso estado de consciência está ali, é próprio, é natural. E através da compreensão e através desta localização da nossa consciência, nós vamos conseguir encontrar uma naturalidade e uma normalidade de compreender que é normal eu estar com um pensamento mais introspectivo, até mais depressivo, até mais quase doloroso, infeliz, porque é importante eu estar em ligação com estes sentimentos mais profundos para saber o que é que eu tenho que transmutar. Como dizia Plotino, a alma tem 2 movimentos, não é? E sabemos que Plotino também foi um grande... estava bastante ligado a esta tradição hermética e, portanto, Plotino dizia que a alma tinha 2 movimentos. Um movimento que lhe permite descer, que é precisamente este movimento de introspecção, de ver quase o nosso inferno interno, e depois um movimento de subida, que é a capacidade de conseguir transmutar este inferno interno numa dimensão mais solar, numa dimensão mais transcendente, se assim quisermos chamar. Mas é necessário ir a esta etapa mais interna, porque sem isto não existe alquimia. Portanto, a alquimia começa com esta fase grega, que é precisamente esta fase da consciência do inferno, se assim quisermos utilizar este conceito interior. Pode ser um inferno astral, pode ser um inferno mental, pode ser... Enfim. O que é importante? É não paralisarmos nestes estados. Não paralisar no inferno astral ou no inferno mental. Paralisar em que sentido? No sentido de que a nossa consciência reside ali e paralisa ali. Isto é um bocadinho, se quisermos buscar esta simbologia da água, não é? Uma água, quando está parada, começa a ficar podre. Exato. E a consciência, quando para em algum destes estados alquímicos,
acaba por também por ficar estagnada e por entrar no estado de putrefação. Portanto, o perigoso não é estarmos numa fase de migreiro. Pode se tornar complicado se a consciência permanece ali durante muito tempo e não consegue encontrar uma via de se transmutar. Essa é que é muitas vezes a questão. Portanto, trazer a normalidade destes momentos de reflexão, de dor, de pensamento, eu acho que é extremamente importante, principalmente nos dias de hoje, em que toda a gente se quer evadir, não é, desta parte, e a constatação de que esta parte existe muitas vezes gera uma espécie de sensação de isolamento, mas a possibilidade de nós encararmos isto como um estado natural, da mesma maneira que existe a noite e que existe o dia, eu acho que é extremamente importante, sob o ponto de vista filosófico, e acho que é uma mensagem para a filosofia bastante necessária. Então, esta é outra ideia que nós já tínhamos falado, não é? O Hermes, e realmente o Hermes é aqui uma das personagens, digamos assim, centrais, porque como Deus, como divindade, como aquele que consegue estar nos dois mundos, está no mundo visível, está no mundo invisível, e dentro de nós também existe uma parte do nosso eu que consegue estar entre o mundo visível e o mundo invisível. Não sei se conseguem detectar quem é. Que parte do nosso ser consegue ligar o mundo visível ao mundo invisível? A psique. Exatamente, a psique. Já passaste. A psique, a alma. Portanto, a alma é o elemento que nós temos dentro de nós, que consegue tocar o invisível, transcender o espiritual, e ao mesmo tempo habita aqui, no visível, na matéria. A alma é esta chispa divina que habita dentro de cada ser humano. É esta ligação com o divino que cada ser humano tem dentro de si. Por isso, a alma é um estado individualizante. Cada ser humano tem a sua própria chispa divina, a sua própria individualidade como alma. E esta dimensão, esta dimensão divina que habita dentro de cada ser humano, é o único elemento dentro de nós que consegue se mover nestes dois mundos. Que é exatamente aquilo que também chamava como a psique, e que acaba também por se enquadrar com esta ideia de Hermes, com estas características de tocar o mundo visível e o mundo invisível. O que seria interessante era que a forma como nós concebemos a vida, concebemos o nosso dia-a-dia, fosse símbolo desta ponte, não é? Em vez da consciência estar tão materializada sempre constantemente, conseguir que a nossa consciência pudesse, ao longo do dia, tocar o invisível. Tocar aquilo que está para além da matéria. Tentar compreender o porquê das coisas. Tentar compreender a essência das coisas. E muitas vezes não acontece porque estamos tão mecanizados e tão automatizados que a nossa consciência está sempre materializada. Está sempre profanizada. E por isso, esta figura hermética e a própria tradição hermética estava composta e constituída por um conjunto de ensinamentos, de conhecimentos, de símbolos, de cerimónias, de rituais que permitiam criar esta dimensão de espaço sagrado e consciência para que o ser humano pudesse sair, digamos assim, do seu espaço profano e encontrar um momento de sacralidade dentro da sua própria vida. Que na sociedade desacralizada que nós hoje vivemos acaba por se tornar um pouco mais difícil. Mas sem esta criação do espaço sagrado no nosso dia-a-dia, nós não conseguimos transmutar. Porque a transmutação só é possível com a consciência em espaço sagrado. Caso contrário, se a consciência não divaga um pouco para o espaço sagrado, não pode existir processo alquímico. A consciência está sempre densa, portanto, nem tem noção do seu processo alquímico, nem o consegue potenciar. Nós vamos ver que a alquimia era considerada como sendo a forma ou o caminho de evolução, de abertura da consciência mais rápido.
uma forma mais rápida da consciência poder atingir o seu estado de maior clareza. Isto porquê? Porque para o pensamento hermético, e também podemos buscar aqui a própria filosofia oriental, não significa que o ser humano não consiga, ao longo da sua vida, adquirir estados de consciência mais elevados. Naturalmente que a vida, as provas da vida, os acontecimentos vão-nos criando estados de consciência. Portanto, nós não precisamos necessariamente de uma filosofia, ou não precisamos necessariamente de uns livros para a consciência ir despertando. Não é? Nós, por nós mesmos, naturalmente, no dia a dia, vamos despertando a consciência. Onde é que aqui, e qual é a diferença da integração deste pensamento hermético? E porquê é que existia a tradição hermética? Porquê é que existiam as escolas de filosofia, as escolas de mistérios, as escolas iniciáticas, o conhecimento? Existia com o único propósito de acelerar este estado de consciência. De criar uma maior força, que é este fogo que nós vamos ver no processo alquímico que está ligado àquilo que se chama o atanor, que é este forno alquímico no qual existe a transmutação do chumbo para o ouro. E o que é que nós entendemos a transmutação do chumbo para o ouro? Entendemos a transmutação da matéria de chumbo para o sagrado que é o ouro. Isto é uma das ideias centrais do processo alquímico, é esta transmutação, que em determinado momento estava muito ligada à ideia física. Será que os alquimistas conseguiram mesmo fisicamente transmutar o chumbo em ouro? Nós sabemos que hoje é possível fazer isso. Mas naquela altura era uma grande incógnita de perceber se realmente eles conseguiram encontrar a fórmula física para conseguir fazer este processo de transmutação. Mas para nós, do ponto de vista filosófico, interessa-nos a outra parte da alquimia, que é precisamente esta componente da transmutação do chumbo da matéria no ouro da elevação através da consciência. E por isso, este processo alquímico diferenciava-se do processo, digamos assim, comum da nossa vida, pelo fogo que era introduzido, ou seja, mais fogo, mais pressão, mais conhecimento. A consciência estava, e o ser humano colocava a sua consciência num caminho discipular, num caminho de vida interior, que obrigava a criar uma maior intensidade do seu despertar da consciência. Isso é que era, digamos assim, um propósito alquímico. E por isso toda a tradição hermética está construída e constituída dentro desta ideia de que o ser humano pode integrar um caminho interior para acelerar o seu processo de elevação da consciência. Isto é aquilo que nós definimos, ou que podemos definir como, precisamente, os ensinamentos mistéricos, os ensinamentos iniciáticos, porque toda esta linguagem da iniciação é exatamente isso. Quando, sob o ponto de vista alquímico, se passa de um estado de negredo para um estado de albedo, nós vamos ver, isso é um momento iniciático da consciência. Quem é que está em iniciação na consciência? Portanto, claro que somos nós, não é? Mas quem passa as iniciações é a consciência. Nós, no nosso dia-a-dia comum, também temos processos iniciáticos. Quando nós pensamos, não tinha percebido isto antes, é uma iniciação da consciência. Muitas vezes nós é que vemos estes termos como termos muito esotéricos, mas na realidade, sempre que dentro de nós se faz uma espécie de luz, pensar, eu nunca tinha visto isto sob esta perspectiva. É o momento iniciático da consciência. O que é que significa? Significa que eu subi um degrau e retirei mais um véu da ilusão que estava à minha frente. Naturalmente que quando os véus da ilusão se retiram, são sempre momentos de dor. Porquê? Porque são momentos de constatação de uma realidade que eu desconhecia. Então, o retirar o véu é sempre um momento de dor e o retorno muitas vezes ao engredo, porque eu agora tenho que lidar com esta realidade e estou preparada para lidar.
Então esta foi outra ideia que nós falávamos e que apresentamos sempre, porque esta é a ideia central de tudo aquilo que nós estamos a falar. Por isso, a alquimia é esta metamorfose, é esta transmutação para a unidade. Nós temos que ter a unidade sob diversas perspectivas de consciência, não é? A unidade, para nós, como disse há pouco, pode ser simplesmente ter uma vida mais equilibrada, ter uma vida mais harmonizada. A unidade não necessita ser esta unidade transcendental de comunhão com o universo em torno, porque isso pode ser um bocadinho ainda longe da nossa capacidade, ou este amor universal por todos os seres, ainda pode estar um pouco longe desta capacidade de nós atingirmos este tipo de unidade mais profunda. O importante é que cada um de nós defina o que é para si unidade. Defina o que é para si esta unidade no seu interior. E por isso, a nossa escola chama-se Acrópole, não é por acaso, não é? Porque a Acrópole simboliza esta unidade, simboliza é o símbolo deste lugar mais alto. Na realidade, é este lugar sagrado, este lugar mais alto que reside dentro de nós, mas é um lugar que cada um é que tem que definir. Portanto, a Acrópole é um lugar que tem que ser definido por cada um de nós. Assim como o princípio da unidade é um princípio que cada um tem que definir o que é para si a unidade. Porque se nós não definirmos o que é para nós a unidade, no nosso processo alquímico estamos a dirigir para onde? Não sabemos, não é? A unidade é muito vaga. Eu quero que a minha consciência encontre unidade, mas isto é muito vago. Nós precisamos de dar um nome a esta unidade. O que é a unidade? É estar mais tranquilo, é estar mais calmo, é viver um ideal, é estar bem com os outros, é ser uma pessoa mais bondosa. O que é que nós definimos como sendo unidade? Porque não é possível nós fazermos o processo alquímico sem definirmos antes o que é que nós queremos atingir nesta unidade. Porque senão para onde é que estamos a caminhar? Não sabemos. E muitas vezes nós nem sequer pensamos nisto, não é? Pensamos que queremos realizar uma elevação da consciência, pensamos que queremos fazer um caminho que nos traga mais conhecimento, mas não definimos a meta que queremos alcançar dentro de nós. Então, sem uma meta não pode existir o caminho. E, portanto, esta questão de unidade é uma questão muito particular, muito subjetiva. Aquilo que é a unidade e o sagrado, cada um tem que definir para si. Ninguém pode definir para o outro qual é a sua unidade e qual é a sua direção sagrada. Isso é uma descoberta interna, uma descoberta que nos cabe a nós, efetivamente, tomar. Então, esta frase que nós tiramos do próprio hermético, não é? Em que todas as coisas vieram do mundo, assim todas as coisas são únicas por adaptação. Portanto, tudo aquilo que existe é uma multiplicação de uma unidade primeira. É como se tivéssemos uma unidade, que é a ideia da alma, não é? A ideia que a alma humana, ou as almas individuais, radicam numa unidade. Tal como dizia também Platino. É como a chuva. Quando chove, não é? Tudo está concentrado numa nuvem, é a unidade. Quando chove, encontramos milhões de gotas que caem da unidade que é a nuvem. É exatamente a mesma coisa. No final, elas vão se converter novamente em unidade. Não é? Por isso, às vezes, se temos alguma dificuldade em compreender estes conceitos abstratos, a própria natureza ajuda-nos a compreender isso, não é? Como é que há múltiplas almas, milhares de almas, da mesma maneira que de uma nuvem caem milhares de gotas. E continuam a ter a característica de água. Portanto, da mesma forma que todas as almas radicam nesta unidade, apenas elas se adaptam na matéria que tem se adaptar. O retorno à unidade, se quisermos usar esta simbologia da chuva, é mesmo as gotas que se unificam e retornam novamente à unidade. Ou os rios que entram no oceano e a partir do momento em que o rio entra no oceano, deixa de ser rio. Perde a sua identidade. Isso é interessante. Porque entra em comunhão com uma unidade. Da mesma maneira que este encontro com a unidade total
A nossa consciência ainda está um bocadinho longe de conseguir conceber, por isso é que precisamos de conceber ideias intermédias, não é? Porque esta ideia pode ser muito ampla. Esta unidade final, por aquilo que a própria filosofia do Oriente falava, é realmente esta comunhão com este regresso, novamente, esta unidade, de onde tudo acaba por sair. Então, o nosso caminho alquímico vai do chumbo, ou vai desde a ideia do profano para o sagrado. Isto para começarmos a entrar nestes conceitos, porque vamos entrar aqui em alguns conceitos e definir alguns conceitos. Eu vou só passar um bocadinho à frente. Vamos começar a definir alguns conceitos alquímicos. Então, já vimos o chumbo, já vimos o ouro. E há uma imagem, esta, que é esta, pode ser esta, do caduceu, não é? De Eros, que é um dos símbolos mais importantes de Eros, que é o seu caduceu, e que este caduceu simboliza precisamente a união destes opostos. Aquilo que nós encontramos aqui como a consciência dos opostos, que Nicolau nos acaba de falar, porque nós também vimos que no Renascimento, o Renascimento vai buscar todo o pensamento hermético, toda a tradição hermética que nasce no Renascimento. E nós vemos estes filósofos do Renascimento a ir buscar toda esta dimensão de conseguirmos conceber os opostos. A conscientização dos opostos é precisamente o encontro da unidade e da dualidade. Quando é que nós concebemos os opostos? Quando, em multiplicidade de pensamentos, de emoções, de ideias, nós tentamos unificar numa única ideia. Porque nós não podemos viver múltiplas ideias ao mesmo tempo. Portanto, nós temos que encontrar uma. E esta consciência dos opostos é aquilo que me permite, através da alquimia, do pensamento e da reflexão, unificar. E tentar sempre integrar as várias ideias que acabam por surgir. E isto é, efetivamente, o objetivo da alquimia. Portanto, a alquimia é o caminho, se quisermos, o processo, que nos leva a conseguir unificar os opostos. A conseguir dissolver, para não utilizar esta palavra morte, porque pode ser sempre um bocadinho pesada, mas é aquilo que nos permite dissolver muitas vezes ideias, pensamentos, caminhos que não interessam, erradicar, dissolver, para poder instalar caminhos que nos possam fazer mais sentido. Portanto, aquilo que por vezes acaba por ser mais difícil é a escolha. É a consciência de que nós não podemos optar por tudo. E a dissolução começa nesta ideia de que algo tem que ficar. Portanto, algo tem que deixar, porque não é possível fazer o caminho da renovação, da transmutação com tudo. Nós vamos ver que há aqui um planeta que, sob o ponto de vista da astrologia, também é extremamente importante e que acaba por estar associado a tudo aquilo que é o conhecimento alquímico, acaba por ser dois. Um é Saturno e o outro é Mercúrio. Mercúrio, que é o Eris, não é? Mas sob o ponto de vista astrológico, Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, portanto é um mensageiro direto e por isso também tem esta característica importante. O Sol simboliza aquilo que é o logos, ou o centro do nosso sistema solar, o centro físico e espiritual do nosso sistema solar, e, portanto, Mercúrio está colado a este centro espiritual e físico do nosso sistema solar, e, portanto, é um mensageiro de tudo aquilo que é o conhecimento que irradia deste logos. E depois temos Saturno, que é, sob o ponto de vista da astrologia, o planeta que ninguém gosta, porque devora os seus próprios filhos, não é? Tem uma parte mitológica bastante chocante, mas
real, porque, na verdade, o Saturno simboliza esta dissolução. Esta dissolução que nós temos que fazer, muitas vezes, dos nossos próprios filhos simbólicos, não é? O que são os nossos filhos simbólicos? Se quisermos ir ao Bhagavad Gita, são os nossos coragens. É a nossa família emocional, a nossa família mental, são os medos que caminham connosco, são as paixões que caminham connosco, são os desejos que caminham connosco. E, portanto, muitas vezes é necessário triturá-los, dissolvê-los, comê-los, para que eles se possam diluir e deixar de estarem sempre a conviver como um peso ao nosso lado. Um pouco como a ideia da Ariuna, que tem que combater em campo de batalha contra a sua própria família, que simboliza efetivamente estes nossos amigos que habitam neste mundo infernal e que nos fazem uma certa companhia, não é? E que muitas vezes também nos ajudam a nos desculparmos de algumas situações, porque são aliados, para o bem e para o mal, mas que este Saturno representa o momento em que eles têm que ser dissolvidos e diluídos. E é um fenómeno interessante como Saturno, e acho que todos nós já ouvimos falar, que se representa com aquela ideia de que de 7 em 7 anos acontece algo, ou os ciclos de 7 em 7 anos. Quem determina esses ciclos de 7 em 7 anos é precisamente este planeta Saturno, assim como os ciclos de 28 em 28 anos. Ou seja, o que é que Saturno faz? Saturno vai diluir. E nestes ciclos, ele dilui aquilo que nós não diluímos. E, portanto, ele acaba por estar ligado a esta dimensão mais dolorosa. Não é que ele seja doloroso, é que ele tem que fazer o trabalho que nós não estamos a fazer. Portanto, se nós fizermos o trabalho de diluir e dissolver os nossos inimigos, a ação dele não vai ser tão profunda, não é? Se nós não o fizermos, claro, quando ele chega, a ideia que nós temos é de realmente estar literalmente a comer de forma monstruosa os seus próprios filhos, porque não estamos nós a fazer o processo alquímico. Portanto, estes dois planetas são muito interessantes. Mercúrio, como o Sol, a luz, o brilho, o mensageiro, aquele que traz a renovação, aquele que traz a transmutação, e Saturno está associado ao chumbo, ao peso, àquilo que tem que ser diluído. Não é que ele seja mau, mas ele é o ensinamento e é o motor, por isso ele também é visto como sendo o planeta kármico, ele é o motor que agiliza e que movimenta o nosso processo iniciático alquímico, porque ele obriga-nos a ir à fase de interesse. Portanto, quer queiramos, quer não, o Saturno vai nos obrigar a ir à fase de interesse. O que é que a tradição hermética acaba por nos trazer? A possibilidade de nós fazermos este processo pela nossa consciência. De termos a consciência de pensar, eu tenho que trabalhar isto e tenho que iniciar aqui um processo de dissolução e de renovação. Neste momento, nesta ideia, neste pensamento, neste medo, nesta circunstância, nesta relação, nesta amizade, depois podemos escalar isto para muitas dimensões, que é a entrada alquímica através da nossa própria vontade. E esta é uma chave muito importante para a evolução da nossa própria consciência. É sermos nós os provocadores do processo iniciático e não esperar que Saturno venha para iniciar. Então encontramos isto de uma forma muito presente. Significa mistura ou fusão, não é? Porque na verdade a alquimia é uma fusão que leva à transmutação e também está associada ao antigo nome do Egito, que era a terra de Qué, ou Quemeia. Nós temos aqui um livro à venda que fala muito sobre isto, que está em promoção, aconselho a compra, sobre a magia do Antigo Egito e que vão encontrar também ideias muito interessantes sobre este tema. Então, vamos ver aqui algumas ideias, palavras que são associadas ao livro. Então, o opus, a palavra opus,
está associado à alquimia porque o opus é como se fosse o caminho, a obra alquímica. E o opus está associado a esta ideia do magnum opus. Portanto, a alquimia é a obra solar, é o magnum opus, é a grande obra. Magnum opus é a grande obra. E que grande obra é esta? É precisamente daquilo que nós temos vindo a falar até agora, esta obra do caminho, desta jornada de ascensão da nossa própria consciência. Então, todo o caminho alquímico é a grande obra. Então, este conceito do opus que é importante. E como nós falávamos há pouco, e aqui acabamos por encontrar um bocadinho resumido, a grande obra é a obra sagrada que o ser humano tem que realizar na sua existência. E aqui nós encontramos outro elemento muito importante, que é o motivo pelo qual nós vivemos. Porque centralizar a nossa vida e dar um motivo à nossa vida apenas com um propósito material, profissional, objetivo, acaba por ser extremamente vazio, não é? O ser humano tem um propósito pessoalmente muito mais profundo do que esse. Mas a verdade é que a nossa mente, por formatação, por educação, por vibração do mundo atual, coloca todo o sentido da vida no profano. Todo o sentido da vida no material. Todo o sentido da vida nesta correria do dia-a-dia que nos retira completamente a consciência, nos retira completamente a consciência e nós vemos toda a gente apressada para onde? Toda a gente anda a correr para onde? Isto é uma questão interessante, não é? Toda a gente corre, toda a gente vai, mas para onde? Para onde é que nós andamos a correr todos os dias? Será que vale a pena andarmos a correr para o que andamos a correr todos os dias? Sim, é uma necessidade. Mas a questão não é ser uma necessidade. A questão da correria não é física, é mental. Ou seja, nós podemos e temos que viver neste mundo existencial, com as exigências materiais que temos e com os nossos deveres que temos, mas esta correria não é uma correria física, é uma correria mental. A possibilidade de viver no mundo material sem uma correria mental pode ser um propósito interessante. E acaba por ser um propósito ótimo, efetivamente. Porque é esta possibilidade de podermos dar um sentido mais profundo à nossa vida. Porque aquilo que falávamos há pouco, aquilo que cada um de nós determina como sendo a sua unidade, é o que vai permitir que a mente crie um novo destino, crie um novo objetivo. A partir do momento em que eu defino uma unidade para mim, possivelmente eu já vou diminuir a minha correria mental no meu dia-a-dia. Já vou ter mais calma, já vou ter mais tranquilidade. Porque ao fim e ao cabo estou a correr para responder a quem? Para responder ao quê? Na verdade, muitos de nós não sabemos. Não é? Fomos habituados a correr e nem sabemos a quem é que estamos a responder à correria. Portanto, esta questão da obra alquímica, nós temos que levar isto para a nossa própria dimensão, não é? Porque se levarmos isto para uma dimensão muito transcendental, pode ser impraticável. Mas se trouxermos isto para o nosso dia-a-dia, isto leva-nos à ideia da criação da grande obra com um propósito de algo que queremos efetivamente alcançar. Portanto, será esta tarefa sagrada de incorporar, como refere aqui, alguns arquétipos na nossa própria vida que nos permitam levar a este processo de ascensão da nossa consciência. O que é que são arquétipos? Arquétipos, segundo a ideia de Platão, são ideias puras, modelos puros de bondade, generosidade, justiça. Um arquétipo pode ser um princípio de unidade. Ser uma pessoa mais justa, ser uma pessoa mais bondosa, ser uma pessoa mais verdadeira. São princípios de unidade, com os quais nós conseguimos trabalhar, não é? Porque estão muito mais realizáveis à nossa própria medida do que definirmos princípios de unidade altamente espirituais, altamente transcendentais, que são
vagos, não é? São muito dispersos. O arquétipo permite-nos encontrar um objetivo de unidade muito mais palpável sem perder a sua inovação, que também é importante. Então, Opus é esta obra alquímica, é a ascensão, é a jornada, é o caminho. É a jornada que o ser humano faz para a sua consciência. E esta jornada, não é? Que nós vimos há pouco, é uma jornada que visa esta aceleração. Porquê uma aceleração? Porque nós só conseguimos acelerar a nossa consciência se formos compreendendo o processo no qual estamos. A compreensão é uma necessidade intrínseca da nossa mente. Nós temos que compreender as coisas, porque se nós compreendermos, nós nos conseguimos integrar. Esta máxima aceita que vem nos termos não é uma máxima muito boa, porque nós não conseguimos aceitar aquilo que não compreendemos. Então, a primeira coisa que nós fazemos não é ir à busca da aceitação, é ir à busca da compreensão. Porque nós somos seres racionais. A aceitação não é, sem compreensão não é um processo racional. Não é um processo de inteligência humana, digamos assim. A aceitação até pode ser dogmática. Aceita porque Deus quer, aceita porque a vida ensina, aceita. Isto acaba por ser um pouco dogmático. Nós podemos viver assim até um certo momento da nossa vida. Mas a partir de um momento nós pensamos, não, eu quero respostas. Eu não vou continuar a aceitar, sabe porquê? Eu quero encontrar uma resposta. E é aqui que começa a nossa jornada. A jornada começa quando nós deixamos de aceitar que temos que aceitar, sobre um ponto de vista dogmático, que não necessita só de ser religioso, não é? Pode ser psicológico, pode ser até cultural, social, não é? Aceita que é mesmo assim. A vida é mesmo assim. Tens que aceitar, tens que passar por isso. Muitas vezes é social esta implicação de que dentro de nós há uma rejeição perante uma determinada circunstância, mas a sociedade diz que tens que aceitar. Não podes mudar de trabalho. Estás tão bem. Portanto, esta aceitação que nós temos que ter, que muitas vezes é social, para nós dura até um certo ponto. Porque a partir de um determinado momento nós já queremos explicações. Já queremos ir à procura de respostas. O momento em que o ser humano vai à procura de respostas é o momento em que iniciou o seu processo alquímico. E muitas vezes nós não temos consciência disto. E quando iniciamos um processo alquímico, nunca é bom. Porque o processo alquímico, a primeira coisa que nos coloca nesta primeira fase da Deus é a fase mais escura, mais catastrófica e dolorosa de todo o processo. O que é que nos traz o conhecimento? Traz-nos a compreensão de que é normal. Ou seja, é normal estar nesta fase, porque se eu quebrei com um caminho dogmático, é muito natural que eu esteja num estado de escuridão total, porque eu não sei por onde é que me vou encaminhar, eu não sei onde é que eu estou. Portanto, voltamos à ideia da morte, não é? Tudo aquilo que nós dissolvemos leva-nos a um estado de escuridão. E isto é perfeitamente natural. E por outro lado, é o início do processo alquímico. Quando existe consciência disto, existe a capacidade de gerar dentro de nós a maior compreensão. Porque eu sei onde é que eu estou, eu sei que é assim. E agora sei que tenho que começar a fazer um caminho a partir daqui. Já deixamos a aceitação e começamos a entrar na compreensão. Então eu não tenho que aceitar, eu tenho que compreender. E à medida que vamos compreendendo e integrando, nós vamos aceitando, porque compreendemos todo o movimento da própria natureza do próprio universo. Porque as coisas não são propriamente ao acaso, não é? E aquilo que estas civilizações antigas tinham, e esta tradição hermética nos deixou, este legado da tradição hermética, esta estrutura muito bem montada do motivo das coisas. Porquê é que as coisas são assim? Porquê é que as coisas funcionam desta forma? Onde é que eu estou? Quais são os processos específicos? Não significa que esta compreensão vá retirar todo o amor. Não.
Mas esta compreensão pode acelerar o processo inicial. Porque eu sei que é assim. Portanto, como dizia um histórico, Marco Aurélio, não há nada que aconteça ao ser humano que não seja próprio de acontecer ao ser humano. Tudo o que nos possa acontecer é próprio de acontecer ao ser humano. Claro, há realidades extremamente dramáticas, há tragédias extremamente dolorosas, nós sabemos disso e vivemos diariamente com isso. Mas a saída desta zona que muitas vezes nós temos de conforto e falamos nesta sociedade maravilhosa que vivemos, não é? Porque, mal ou bem, vivemos num país com uma realidade do qual temos todos os dias só por isso agradecer, não é? Esta possibilidade de podermos sair ainda mais da nossa zona de conforto devia ser até uma exigência nossa. Porque a materialidade coloca-nos tanto em zona de conforto, o facilitismo coloca-nos tanto em zona de conforto, que acabamos depois por não conseguir valorizar a possibilidade de exigirmos ainda mais de nós mesmos. Então é como uma bolha, não é? Uma espécie de bolha que atrasa todo o nosso processo de evolução, todo o nosso processo de consciência alquímica. Então a alquimia quer realizar a grande obra, através da morte e da inovação. Este excerto que está aqui é retirado do Corpus Hermeticum. Nós lemos esta parte logo na primeira sessão que tivemos, não é? Sobre esta questão da morte e da renovação. Nós, na primeira sessão, já analisamos isto tudo, não é? Mas, basicamente, é a ideia de que a vida é um movimento único. Ou seja, podemos representar a vida como um ciclo. A vida é isto, é um ciclo. Não há morte nem nascimento. A vida é uma. Nós mostramos cegos para o invisível, colocamos aqui um livro em que chamamos morte a passagem para o invisível e chamamos vida a passagem para o visível. Mas nós fazemos isto porque somos cegos. Porque se nós víssemos efetivamente as coisas, para nós não existia morte nem vida. Porque conseguiríamos ver o invisível. Nós colocamos morte porque não vemos o invisível. Só por isso. Que é basicamente aquilo que se diz aqui. Não é? As coisas passam para o imanifesto. Portanto, a vida é a manifestação. A morte é o imanifesto. Ou a vida é o mundo dos fenómenos. A morte é o mundo do numérico. Portanto, aquilo que não está visível. Se nós tivéssemos a capacidade, possivelmente, de ver todo o espectro de luz, acho que conseguimos ver o mundo invisível, não é? Não sei se sobreviveríamos a isso. E conseguiríamos ver a quantidade de coisas que estão aqui presentes. Portanto, a vida, a grande ilusão de todas é esta é a grande ilusão. Mas a ilusão na qual nós estamos, enfim, e por algum motivo nós estamos nesta ilusão. Portanto, os nossos sentidos ainda não estão totalmente abertos para conseguir perceber e visualizar e não diferenciar o mundo visível do mundo invisível e ver a vida toda como uma unidade. Por isso é que não há morte. Por isso é que a morte não existe. A morte existe para os nossos sentidos. A saudade, a necessidade de estar com a pessoa, a necessidade da companhia. Essa necessidade é fruto da nossa desta nossa consciência que vive no mundo do fenómeno, não é? Que vive no mundo da naturalidade. Ainda temos este apelo. Quanto maior for a capacidade de vivermos as coisas a partir da essência, maior a capacidade de lidarmos com a passagem para o mundo invisível. Porque estamos ligados às pessoas no mundo invisível, mas no mundo invisível.
Portanto, a morte, aquilo que se chama a morte, é quando a vida se retira para o manifesto. Porque a vida continua, mas vai para o mundo e manifesto. Então, esta ideia da morte e da renovação. Então, a alquimia, acho que aquilo que todos nós acabamos por conhecer mais com a alquimia é a transmutação do chuveiro. Isso é aquela ideia que nós temos da transmutação do chumbo em ouro. E agora já sabemos o que é o chumbo e o que é o ouro, não é? Portanto, não são necessariamente metais, mas são os metais da alma. Da mesma maneira que Platão falava sobre os homens de chumbo, de ouro, de ferro, de prata. Platão também falava sobre esta ideia dos homens que podem ter qualidades de metais associados à alma. E realmente o chumbo é um metal pesado, não é? Isso, ter uma alma pesada, ter uma alma apegada à matéria, ter uma alma cuja consciência está completamente aferrada ao peso, e muitas vezes nós vemos, não é? E nós próprios. Muitas vezes a nossa alma parece que está carregada de chumbo, porque está pesada, e enquanto que o ouro acaba por ser, naturalmente, o estado mais puro da matéria. E, portanto, Platão também falava do homem de ouro como a lapidação que é importante fazermos dentro de nós para conquistar este estado. Portanto, a alquimia é precisamente esta conquista de transmutar o chumbo, que está associado ao Saturno, que já vimos há pouco, não é? esta ligação com o Saturno, para o ouro, que é a iluminação, a sabedoria. E, portanto, este chumbo tem que ser dissolvido pela morte. Ou seja, nós já sabemos que a morte é um estado que não é este sentido de morte que nós conhecemos hoje, não é? Mas é a capacidade de purificarmos os nossos próprios elementos, de dissolvermos os nossos próprios elementos. Realizando este renascimento que é feito através de ciclos. Ou seja, isto também é importante e é interessante. Porque nós vimos que uma das leis herméticas é que tudo é cíclico, não é? E Saturno, como nós vimos há pouco, é um planeta que determina muitos ciclos de dissolução e de renascimento. Existem momentos mais predispostos para nós podermos fazer esta espécie de acerto, não é? É um bocadinho como a sensação de que ainda não é momento. Parece que as coisas eu tenho que dissolver, mas ainda não é. Até que depois o Saturno entra em ação e de repente o momento da dissolução já acaba por acontecer. Se nós estamos atentos, conseguimos apanhar o momento de dissolução. E conseguimos apanhar o momento em que eu necessito de dissolver algo para, efetivamente, voltar a renascer. E isto está muito ligado a estes ciclos que, como vimos há pouco, eles são provocados cosmicamente, mas nós também temos que estar dispostos, através da nossa consciência, para os realizar. Como estar em sentido, como estar aptos, como estar atentos à própria vida e o momento em que, como esta ideia do tempo, não é? O tempo de Kairos, que é este tempo de ação, de apanhar este tempo de ação para apanhar a oportunidade. Nós temos dois tipos de tempo. Aquilo que chamamos como o tempo de Kairos, que é o tempo da oportunidade, o tempo da ação, e o tempo de Cronos, que é o tempo da meditação, da introspecção. Muitas vezes um ciclo aparece com Kairos. A oportunidade de agir, a oportunidade de fazer. Quando aparece a oportunidade, geralmente está associado a um desafio que nos tira da zona de conforto e não agarramos, não estamos a aproveitar o ciclo, não estamos a aproveitar o momento. E é aqui que nós vamos ver que nós podemos passar de uma fase de migrar para uma fase de aldeiro, nós vamos ver também nisso, ou seja, podemos sair da nossa caverna interior quando passa este tempo de Kairos, que é uma figura mitológica, que é um deus, não é? Quando ele passa e nós agarramos, e é a forma que temos de sair
do nosso inferno interior. Muitas vezes nós estamos tão paralisados na nossa caverna que não estamos a ver que Caio está a passar. E é engraçado que Caio está representado com ondas que têm um puxo, não é? E ele, quando passa, vai com o cabelo amarrado, que é para dar tempo para o puxar. É literalmente isto. Ou seja, aquele momento é quase como se eu estivesse a passar e quando eu vejo que é ele, ainda vou conseguir agarrá-lo. Portanto, ele tem esta configuração. E é aqui que nós saímos do igreja. É a oportunidade. Mas para nós apanharmos a oportunidade, não podemos estar totalmente enfiados nesta fase na igreja. Nós temos que estar em introspecção, mas atentos aos desafios e às oportunidades que eu posso apanhar. Muitas vezes uma oportunidade não é a oportunidade que queríamos, nem é a grande oportunidade, mas é a oportunidade necessária para me trazer um pouco de luz, um pouco de consciência, agarrar alguma coisa que me possa tirar daquela situação. E claro, Caio vai sempre exigir de nós uma saída da zona de conforto. Então nós também temos que estar aptos à aceitação dessa saída da zona de conforto. Para quê? Para que se possa iniciar este processo de renascimento. E agora vamos ver uma outra ideia muito importante, porque sem etanol não há processo alquímico. O etanol é um forno alquímico. Voltamos novamente à questão simbólica. O etanol alquímico somos nós mesmos. Nós é que somos o próprio etanol alquímico. E o etanol alquímico é como este espaço interno, que também podemos associar à própria caverna, ao nosso interior, porque dentro do etanol é onde está a decorrer o processo alquímico sob o efeito do fogo. Portanto, o etanol é um forno que se movimenta com o fogo e quanto mais fogo, mais transmutação. Este forno alquímico é o lugar de transmutação de chumbo em ouro. Nós próprios podemos simbolizar este etanol. Isto que nós vemos aqui dentro é, digamos assim, a transmutação, o lugar de transmutação do chumbo em ouro. Mas o receptáculo de transmutação do chumbo em ouro. Nós vemos que está simbolizado pelo fogo. O fogo aqui está associado a esta ideia também importante que nós falamos no corpus hermético, que é a inteligência. Não a inteligência sobre esta definição que hoje em dia nós conhecemos, mas a inteligência como esta ideia de manas, de mente superior, ou da razão pura que Kant falava. Esta mente que consegue discernir, que consegue sair do conflito, da dualidade e estar para além deste conflito da dualidade. Esta inteligência é capaz de ver para além das coisas. Por isso este fogo é aquilo que dá o conhecimento que nos permite ativar esta inteligência. É o conhecimento dessa sabedoria. E nesta sequência nós entendemos que o processo alquímico é ativado ou pode ocorrer de uma forma mais profunda e mais acelerada consoante a quantidade de fogo que colocamos. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais discernimento, quanto mais compreensão, que nós falamos há pouco, não é? Quanto maior o entendimento que é este fogo, que é esta mente superior, quase divinizada, e por isso Hermes também está associado a esta mente, a este fogo, maior o processo de transmutação. Quanto menor o fogo, que é precisamente a ignorância, a incapacidade de discernir, a incapacidade de integrar, a incapacidade de harmonizar, menor o processo de transmutação. Isto leva-nos a uma ideia muito importante, que é a ideia de que cada um de nós pode determinar a quantidade de fogo que quer colocar no seu panela. E é aqui que muitas vezes nós podemos integrar este conceito do livre-arbítrio,
não como um conceito de destino e de inexorável pelo qual todos nós acabamos por caminhar, mas a forma como eu quero fazer este caminho, a forma como eu quero dosear este fogo na minha vida. Se quero colocar um fogo mais forte, mais acelerado, mais profundo, então aí, claro, o sacrifício, porque é como quando nós ligamos uma lareira, não é? A madeira começa a gritar, literalmente. A madeira grita porque está em tensão. Portanto, o nosso quaternário também vai gritar, a nossa personalidade também vai gritar porque está sob a ação de fogo. Estamos predispostos a isso? Essa é uma questão que nós temos que nos colocar nós mesmos. Se efetivamente estamos, então o atanor e o fogo e a transmutação vão ser muito mais rápidas do que se não estamos. Não significa que ele ainda não vai arder. Aquela arder que falávamos no início. Vai arder, mas não vai arder de uma forma tão acelerada se nós propusermos a colocar o fogo com maior velocidade. Esta é a ideia do atanor. Quem doseia o fogo somos nós. Então, a obra é uma gestação de uma nova vida e tem um lugar dentro de um recipiente selado. Este recipiente, este atanor, está selado, está fechado. Então, o atanor tem de ser suficientemente forte para não ser destruído. Vamos imaginar. Se nós queremos pôr muito fogo, nós temos que estar, o nosso atanor tem que estar minimamente preparado para não arrebentar. Então, nós também temos que dosear o fogo consoante o nosso atanor. Nós não podemos querer, de um momento para o outro, aumentar substancialmente o nosso fogo, porque o nosso atanor pode não aguentar. Nem podemos pedir ao outro que aumente o seu fogo, porque o seu atanor pode não aguentar. O nosso pode, mas o do outro não pode. Portanto, nós temos que ter sempre aqui, em ligação, isto também é uma ideia interessante, quando muitas vezes queremos que os outros acompanhem, ou tenham o mesmo ritmo, ou tenham a mesma consciência, ou não entendemos porque é que não conseguem fazer o caminho que fazemos, porque o fogo cada um tem que dosear consoante o seu próprio atanor. Nem muito, nem pouco. E esta consciência também é importante nós termos, porque por vezes é o momento de aumentar, porque temos resistência para isso, mas outras vezes também há ter a noção de que é o momento para ver isto. É uma imagem de contenção e representa a capacidade de ter os afetos, as emoções, os conflitos. Portanto, o atanor é este lugar em que simbolicamente o fogo é precisamente a sabedoria, o discernimento, o conhecimento, mas o próprio recipiente guarda ali tudo aquilo que nós queremos transmutar. Tudo aquilo que nós queremos transmutar está ali integrado. Nós, de certa forma, fazemos isto, não é? Na nossa própria vida, vamos sempre a tentar transmutar todos estes elementos internos. A diferença é que, com o processo alquímico, nós conseguimos compreender o que é que estamos a fazer nesta dimensão alquímica dentro de nós. Portanto, a caverna é este lugar alquímico, e eu trouxe aqui a ideia da caverna porque, não sei se recordam, como uma espécie de ligação, Hermes nasce numa caverna. Não é? Portanto, tudo isto tem uma simbologia muito interessante. Ele nasce numa caverna, numa gruta, mas num monte. Portanto, ele nasce na caverna, mas num ponto elevado. Não nasce nesta caverna subterrânea, densa, escura. Ele já nasce numa caverna, mas numa caverna solar, numa caverna iluminada. E ele representa a própria transmutação em si. Portanto, aquele que leva o processo da transmutação. A caverna é o lugar da transmutação, mas no monte significa que essa transmutação é aqui uma dimensão solar. E aqui nós podemos buscar para a simbologia que vimos no José, na última sessão, em que se fosse uma caverna é uma dimensão lunar, uma caverna no monte é uma dimensão solar. Isto só para vermos que as coisas estão sempre conectadas, não é? O próprio atanor que representa a caverna está associado ao Hermes, que nasce efetivamente também numa caverna.
Nós também temos o mito de Platão, a saída da caverna para a luz. Quando Platão fala da saída da caverna para a luz, está a falar também desta componente alquímica. Porque a alquimia é exatamente isto: o chumbo para o ouro. Portanto, a caverna para o luz. Ou se quisermos ir buscar a voz de como o diálogo de Sartre, aí vamos encontrar exatamente a mesma coisa. A passagem pela sala da ignorância, da aprendizagem e da sabedoria. Por isso, estes conhecimentos, e há pouco falávamos sobre isso, não é? E eles são transversais porque são universais. A roupa com a qual depois as civilizações vão vestindo difere, mas a ideia central que nós encontramos acaba por ser sempre um bocadinho a mesma. E esta questão simbólica é interessante. Então, como realizar este processo alquímico? Através do fogo. Isso que está simbolizado pelo calor. Que é esta ideia de manas, este ambiente superior, este fogo mental que é de origem divina. Portanto, o ser humano tem uma mente que é dual, como uma moeda que tem dois lados. Temos uma mente superior, que podemos determinar como sendo esta mente mais divina, mais transcendental, e depois temos uma mente inferior, mais profanizada, mais egoísta, mais intencionada, mais inclinada, com determinadas inclinações. O fogo que fala, a alquimia, é este fogo bastante superior. Sem inclinações. Como dizia Kant, uma mente inclinada é uma mente que já vai com um objetivo egoísta, com uma tendência para ali. Estas tendências que nós muitas vezes temos de pensamento, de ação, de interesse, não é esta mente que nós estamos a falar de processo alquímico. Então, temos vários problemas, não é? Primeiro porque transmutar é difícil e ainda por cima buscar uma mente que seja uma mente não inclinada, porque é um trabalho complexo. Mas lá está. Não é impossível desde que nós possamos trazer isto à nossa própria dimensão. Então, isto é outra ideia que nós passamos sobre a inteligência que está no corpo vermelho. Isto só para percebermos que tudo está interligado, não é? O próprio corpo psíquico, claro, está interligado porque faz tudo parte do mesmo conhecimento. Mas o próprio corpo energético vem buscar esta ideia de inteligência e da importância da inteligência para o ser humano. Portanto, a inteligência ajuda a consolidar as paixões que são levadas pelo ímpeto dos desejos irracionais. Portanto, a inteligência ajuda a paralisar estes desejos irracionais. Porque estes desejos irracionais que surgem dentro de nós têm que ser paralisados pela inteligência. Ou estas paixões, estas inclinações só podem ser paralisadas pela inteligência. Que é a tal mente superior e o tal fogo pelo qual é importante fazer o processo alquímico. Quando falávamos há pouco que na fase de nível, se estivermos atentos a Kairos, quem está atento é a inteligência. Portanto, só se pode agarrar Kairos através da inteligência. Esta mente que pode estar mais submersa, mais refletida, mas está atenta à oportunidade, reconhece a oportunidade. Isto só é possível pela inteligência. Portanto, o ser humano estando numa fase mais absorvida ou numa fase mais saturnina, não é? Se quisermos assim dominar, nunca pode perder a sua inteligência. Nunca pode perder a sua capacidade de discernimento. Porque senão vai perder a oportunidade de agarrar o tempo passa. Então aqui temos o Logos, que é a grande obra. A obra. Temos o chumbo do ouro. Aqui temos Mercúrio e aqui temos uma cápsula de Saturno. Conseguimos localizar, sim, se bem e Sol ou a Bula. São as duas dimensões da translocação.
dissolve para coagular. E esta dicotomia é muito alquímica. Dissolve para coagular. Dissolve para coagular. Uma característica muito forte da alquimia são estas duas ideias. Dissolver para coagular. Ou seja, diluir para transmutar, diluir para renascer, numa forma unificada, numa nova forma unificada. E depois vamos encontrar aqui 3 elementos importantes, que é precisamente o sal, o enxofre e o mercúrio, como sendo os 3 elementos essenciais do processo alquímico. Portanto, nós podemos ter podemos representar estas 3 variáveis de 2 formas. Assim, como está ali, portanto, o sal está associado à matéria, o sal da matéria, o sal que cristaliza, e por isso está ligado ao sono, e está ligado a esta fase mais cristalizada, aquela fase que nós falávamos muitas vezes da zona do conforto, esta fase que nós falávamos muitas vezes de estarmos cristalizados em determinados pensamentos, em determinadas ações. O enxofre, que tem como característica um lado mais volátil, mais adaptável. O enxofre é um pouco a ideia da destruição, da descristalização do sal, com a capacidade de nos movimentarmos. O enxofre já nos leva a um estado de consciência que eu já me movimento, já não estou cristalizado. Ainda não estou na fase de mercúrio, portanto, ainda não estou na fase mercurial, hermética, deste elemento de mercúrio, mas já me consigo movimentar. Portanto, psicologicamente conseguimos perceber, não é, esta dinâmica, esta fase de enxofre. Percebemos quando estamos cristalizados, percebemos quando já é como se sentisse dentro de nós um alento. O enxofre caracteriza-se por esta fase em que há um alento, há um movimento, eu já me consigo libertar, há uma espécie de libertação que já sucede. Que é precisamente nesta fase do enxofre. E depois a última fase, que é a fase de nós podemos representar assim, e também podemos representar, se quisermos utilizar a tríade, como o mercúrio, o enxofre e o sal. Se quisermos adotar uma estrutura tripla, não é? Como o primeiro, segundo e terceiro módulos, a bondade, a lei, o enxofre como esta adaptabilidade que está relacionada com uma espécie de amor. Na fase do enxofre há um alento, é quase como um amor que surge dentro de nós, como esta, afinal, à vida. Voltamos outra vez a sentir um pouco de amor pelas coisas. E o sal como ser um amor mais cristalizado, mais na forma, um bocadinho mais tipificado destas 3 dimensões. Então, estas são as 3 fases relacionadas com o sal, o enxofre e o mercúrio que nós encontramos na alquimia. Vou passar aqui um bocadinho. Outro conceito muito importante é a pedra filosofal. Há até uma música sobre a pedra filosofal. Também a pedra filosofal, a pedra filosofal é um símbolo, quase que vamos buscar também a ideia de Graal, uma pedra tem simbologias semelhantes. A pedra filosofal é um símbolo que representa a obra completa. E a ideia seria de que essa pedra, tudo o que toca, transforma em ouro. Isto remete-nos a quê? Remete-nos à ideia do homem ouro platano, do homem Júlio Confúcio, ou seja, o ser humano que conseguiu se transmutar em ouro e tudo aquilo que toca, como ser humano, sob o seu ponto de vista ético, sob o seu ponto de vista da nobreza, da honra, da dignidade, consegue converter o chumbo em ouro. Isto é uma ideia muito bonita, porque que nos vai buscar e que nos vai recordar muito
o ideal do Bodhisattva e a própria ideia da caverna de Platão, que quando o ser humano consegue libertar a sua consciência, retorna novamente à caverna, nesta ideia do pedra filosofal, nesta ideia de um homem convertido com a sua dignidade, capaz de libertar, não com a pregação, não com a doutrinação, mas com o exemplo, todos aqueles que estão ainda na sua etapa de chumbo. E esta era a ideia que estava por detrás daquilo que Confúcio falava nos Amuletos sobre o homem Ju, ou que Platão falava sobre o homem, o príncipe, este homem de ouro, que era um princípio ético. E nós já falamos isto na primeira sessão, mas eu acho que isto é extremamente importante, porque todas estas ideias, ou todos estes pensamentos, estes conhecimentos antigos, estão a falar essencialmente da construção de uma ética interior. A ideia do ouro é uma ideia ética, é uma ideia de valor, é uma ideia do arquétipo, é uma ideia de princípio. E, portanto, o exemplo de um homem bom está representado nesta ideia da pedra filosofal, porque o único que consegue transformar os outros é um homem bom. É um homem justo, é um homem nobre, é um homem digno. Portanto, isto é o que está muito assente nesta questão da alquimia e neste caminho alquímico e na transformação do chumbo em ouro, é a capacidade de entendermos que este ouro é ético. E a pedra filosofal é o homem ético. E por isso capaz de converter, pelo exemplo, a ignorância na luz e na verdade. Então é um elemento que consegue equilibrar todo o caos da natureza. Consegue levar a concórdia da discórdia, consegue levar a unidade da separação, e esta é realmente a ideia da pedra filosofal, que é a obra completa. Outra ideia que nós vamos encontrar é o alqueste, que é este solvente universal, que é o solvente universal, que é a purificação. Portanto, só se pode converter o chumbo em ouro pela pureza, pela purificação. Estamos a falar de purificação de quê? De purificação das nossas próprias impurezas internas, que cada um terá que perceber quais são. Portanto, estas impurezas interiores que residem no ser humano têm que passar, lá está, por uma dissolução, por uma formulação, para que elas possam ser purificadas. É o alqueste. É esta purificação, este elemento purificador que nós temos que integrar no nosso processo alquímico, para além do fogo, com este impulso que gera o fogo, mas ao mesmo tempo este alqueste que é aquele que leva também a purificação. Portanto, é como se tivéssemos o fogo e a pureza, não é? Estes dois elementos têm que estar sempre interligados para que o processo alquímico possa ser feito. Porque se formos só com fogo, podemos correr o risco de demasiado de queimar, não é? Se formos só com purificação, podemos ficar um bocadinho mais fragilizados. Quando juntamos o fogo com a pureza, é como a ideia da mão esquerda e da mão direita, aquela que dá e aquela que tira. Portanto, nós temos que trabalhar sempre com a mão que dá e com a que tira. É a complementação e o aumento dos opostos. Então, este é um outro elemento da alquimia. Então, esta parte já falamos um bocadinho, não é? Este homem de ouro, este homem do bem, que, não sei se recordam, no corpus hermético fala sobre o bem, como a grande importância do bem. O bem é o doador de tudo e o receptor de nada. E os irmãos da Bíblia não recebem nada. Enquanto Deus é o bem e o bem é Deus. O próprio corpus hermético de Deus é a ideia de bem total. Porque o bem parte do princípio que dá e o que quer receber. E isto é que é o verdadeiro bem. O bem por inclinação não é bem, não é? É um exercício interessante que nós fazemos no nosso dia a dia.
este bem vai por inclinação ou por bem efetivo que nada quer receber? E nós vamos perceber que muitas vezes há certos contornos muito incríveis dentro de nós que, em última instância, aquele bem é um bem que quer receber. Então, há que dissolver, não é? Dissolver para calcular. Qual é o grande objetivo do processo alquímico? É conquistar a imortalidade da alma. Esta florita de ouro que os gregos falavam, que em muitas interpretações se interpretou como a juventude eterna, a juventude do corpo, não é? Mas aquilo que na verdade estamos a falar nesta florita é a juventude da alma, a imortalidade da alma. E todo o processo desta obra, não é? Desta obra, é para levar à imortalidade. O que é imortalidade? É a unidade com o oceano. É o momento em que o rio encontra o oceano. É o momento em que a alma individual se conecta com a própria comunidade. Pegando isto para a nossa realidade, o elixir da vida ou esta sensação de imortalidade da alma pode estar presente no momento em que sentimos que conquistamos uma certa tranquilidade, uma certa estabilidade, uma certa alegria interior. Esta capacidade de viver uma felicidade interior. É uma conquista da imortalidade. É uma juventude não carregar o consumo e viver, de certa forma, com um estado de consciência muito mais leve. E isto é que é o propósito deste elixir da vida eterna. Se nós vemos a alma como um rio, o rio nunca morre, mas torna-se imortal porque se funde com o oceano e perde a sua identidade individual. Exatamente. E deixa de ser o rio. Deixa de ter nome. O último nível, ou a última... Isto muitas vezes esta ideia, às vezes faz confusão para a mente. Então eu vou deixar de ser eu. Sim, vamos deixar de ser eu. Vamos perder a nossa identidade. Nós temos que conquistar a nossa identidade para depois a perder. Eu tenho que saber quem eu sou para depois deixar de saber quem eu sou, porque neste eu sou, o passo seguinte é a unidade com o todo. Essa é a criação da consciência ideal. É o ser humano como ponte entre dois mundos. Essa é exatamente a consciência. Achei interessante esta ideia que parece a separação segundo o endócrino, passa a mim uns números mais interessantes, não só a alquimia, como a magia, como a astrologia. E ele falava desta ideia do homunculus, que é a recriação de um eu nosso dentro do receptáculo alquímico. Como diz aqui, a geração de nós mesmos como algo que tem que nascer de novo. É como se nós estivéssemos dentro deste processo alquímico a gerar um outro eu. Esta ideia é complexa, mas é interessante. E nós estamos a ser comandados por este mago que somos nós dentro do receptáculo alquímico. É como se gerássemos um outro eu consciência que nos diz o que é que nós temos que fazer. É olhar para nós de uma maneira muito mais superior. É despertar este eu mago que está, que aparece aqui, a ligação hermafrodita da unidade das polaridades, do yin e yang, do feminino e masculino, que é esta ideia da hermafrodita. Portanto, este mago é hermafrodita. Portanto, o que é que isto significa? Sob o ponto de vista simbólico, está unificado. É o nosso eu sem polaridades. E, portanto, é como se fosse ele que comanda o nosso eu fenomenal, o nosso eu na existência. Se quisermos buscar aqui esta ideia de uma voz interior mais sábia que nos comanda, é como um ser que nós geramos através do processo alquímico e que se transforma num mago para nós, num mestre para nós.
nós, na nossa própria observação, não conseguimos ser imparciais. Temos que criar um outro modelo que consiga nos orientar nesta espécie de imparcialidade. Então, vamos ver aqui um bocadinho, vou para aqui, as 4 fases do processo alquímico. Então, a primeira fase, que é a fase do nigredo, assim, não sei muito bem, mas é uma figura no nigredo com estas árvores de capina, mas temos aqui um foguinho. Passaram tudo de ensaio. É o tubo de ensaio, aparece em todos isso, o próprio processo alquímico trabalha no tubo de ensaio. Então, o nigredo chama-se a obra em negro, e nós já falamos sobre ela, isso é quando temos que dissolver, mover a nossa capa de chumbo saturnina e, portanto, o elemento que está ligado aqui é o Sol. E o elemento é a Terra. Portanto, a cristalização, o enraizamento, uma estabilidade da qual não queremos sair, uma zona de conforto que não queremos retirar. Esta capa, este chumbo, esta zona de conforto, já não nos serve de nada. É como estar presos a uma estrutura de pensamento que já não nos serve. Mas como estamos habituados àquilo, não queremos mudar, estamos resistentes à mudança. E é aqui que aquela ideia de Saturno é importante, porque Saturno é precisamente o planeta que vem arrancar, quase de tirar, como se tirar um doce a uma criança, tira completamente aquilo a qual nós estávamos enraizados. A percepção que nós podemos ter das coisas às quais estamos enraizados para nos desfazer delas é um momento muito facilitador do processo de vida. E não deixar de ser o Saturno que nos arranca o doce, que na verdade já nem servia para nada porque já nem era doce, era um hábito de ter algo que nós achávamos que seria um doce. Portanto, porque a vida nunca tira nada que nos dê mais. Essa violência de tirar é porque já não serve. E nós estamos cristalizados nessa estrutura. E, portanto, claro, a obra de negro, que é o momento mais escuro e mais denso. A seguir temos a obra de branco, que é o albedo. E no albedo nós temos o início do encantar, do purificar. Portanto, o fogo é necessário, mas a purificação é extremamente importante aqui. E aparece-nos um elemento que, enquanto no nigredo é o sal, no albedo é o orvalho. O orvalho, nós estamos a trabalhar com a água, é uma água que não é uma água enxugada, não é? O orvalho é uma água invisível, límpida, é uma água que parece não envelhecer, é uma água delicada, de certa forma. Portanto, a obra do branco está associada ao orvalho, à purificação. Então, é a etapa de ovário. E quando nós estamos nesta etapa, é quase como se pudéssemos encontrar, e dizemos a pouco, uma nova oportunidade, uma porta. Pode ser pequenina, pode não ser ideal, mas é uma espécie de orvalho, é uma espécie de possibilidade de me libertar um pouco desta cristalização na qual eu estou. E aqui já começamos a trabalhar com outro estado de consciência. A obra do Citredo é uma obra terceira, a obra da Mel, e é uma obra muito interessante e às vezes perigosa, porque é a obra que está associada ao enxofre. Portanto, aqui é quando já começamos a criar um espírito mais volátil, aquilo que falávamos, este amor, esta ideia de que afinal não há vida para além do nigredo. Afinal, eu posso ainda não estar a viver completamente, mas há uma esperança. Enquanto que aqui não há esperança nenhuma,
povoeiro, aqui começamos um bocadinho a sair da zona de conforto. Quando estamos na obra de amarelo, que esta ideia da iluminação, já existe este renascer. O final de acreditar que acaba por ser possível. E começa a nascer um fogo interior. Esta etapa do Citreus também está relacionada com o amadurecimento. E por isso nós vemos um casal, o Sol e a Lua, bem, já acabam por estar entrelaçados. É quase a ideia de que já consigo fazer novamente a unidade dentro de mim. Já não estou tão disperso. Já consigo encaixar ideias e consigo integrar uma unidade dentro do meu interior. Portanto, está associado à maturidade, está associado ao fogo interior. É perigoso porque muitas vezes, quando estamos nesta fase de citrego, achamos que esta fase é fase de Deus. E já damos como conquistada a obra, a taça. Então o ópus está conquistado, porque o enxofre cria-nos tanta alegria e entusiasmo que nós achamos que já está. E não está. E quando damos por ela, não está consolidada, não damos outra vez ao nível. Esta fase é uma fase intermédia. Ainda não está coagulada. A fase dele, que é a obra vermelha, que é a última etapa da alquimia, que é o mercúrio, que é o ouro, é o verdadeiro renascimento. Esse sim é o verdadeiro renascimento. É perigosa esta fase porque muitas vezes há a consideração de que este entusiasmo do enxofre nos leva a achar que já estamos consolidados. Eu já sei, já conquistei. Esta maturidade que ainda precisa de mais qualquer coisa para que se alcance a verdadeira transmutação. Porque este estado ainda é um estado inquieto. Este estado é um estado de tranquilidade, de serenidade. Serenidade. Porque a obra, a etapa de Citreu, é este entusiasmo, esta esperança, esta consolidação da dimensão. Está a lembrar um bocadinho a sala da aprendizagem da voz de silêncio, que é uma sala em que o entusiasmo do aprender, o entusiasmo de conhecer muitas coisas se confunde com a sabedoria. E, portanto, esta etapa do Citreu pode ser confundida com a etapa do Deus, que é justamente a etapa final, que é o momento em que conseguimos colaborar e unificar. Não sei se recordam quando nós falávamos no início de determinarmos que para nós é unidade. Então, nós só terminamos a obra quando estivermos nesse estado de unidade. Só quando atingirmos plenamente esse estado de unidade é que nós então estaremos na obra de Deus. E a obra vermelha é um estado de serenidade, de não desejo, de não apego, de libertação total daquilo que no viver nos atormentava de uma forma estruturante. Portanto, a pedra de filosofal que vimos aqui é a consagração deste homem que conseguiu, desta alma que conseguiu atingir este estado de unidade e, portanto, contagiou os outros com a sua serenidade, contagiou os outros com a sua dignidade, com a sua bondade, com a sua... sem a intenção de contagiar, não é? Porque a vida de intenção já é egoísmo. Uma das características importantes da fase do poder é que nem sequer há essa consciência da aquisição muitas vezes daquele estado. Exato. E, portanto, esta humildade interior de que não há essa consciência, não é? Da aquisição de um determinado estado, de uma determinada forma de ser, não é algo que seja pensado, racionalizado, que coloque uma certa intenção.
É um estado natural, não é uma coisa que brota naturalmente. Então, indo um bocadinho atrás, a ideia da fala, a ideia do Otanor, que se passa por isto, por estas ligações, a ideia do Sol e a Lua, que se juntam, lembra-se que a Lua representava a psique e o Sol representava a luz, portanto é a ligação do psique com a luz, da alma com o seu arquétipo, que faz também lembrar o mito do Psique. O Psique se une com Eros, é exatamente isto. Eros é o Sol. Portanto, é a Psique que acaba por se fundir com Eros. Esta unificação. E só por forma de curiosidade, acho que é sempre interessante juntarmos. Este canal também está muito bem simbolizado pelos Mercúrio, o Sol, a Lua, Saturno, a Águia, digamos assim, solar, esta ideia, e este símbolo que é o enxofre, este símbolo é o símbolo do enxofre, uma águia solar que simboliza precisamente a águia, que simboliza esta mente superior, porque a águia é o símbolo desta mente que consegue voar sem ter que descer necessariamente. Portanto, a águia é um animal solar que só desce quando é necessário descer. Se não é necessário descer, não desce. E isto é o que significa a mente superior. Portanto, a mente superior só desce para executar e para voltar a subir. Nós não vemos uma águia a caminhar em terra, a manchar-se, digamos assim, como profano, não é? Ela, quando desce, executa e sobe. Esta é a ideia da mente superior. Portanto, a mente superior, que é a inteligência, e eu deixo, executo e subo. A mente inferior, desce, fica ali, nunca mais sai dali, e já se identifica com aquilo que está ali. Portanto, é a diferença da mente solar da mente lunar. Por isso, este é o culto, depois a matéria, o Sol, que esta representação do orvalho que nós vimos, a tal árvore, também codifica, é como se estivéssemos a ter estes elementos e a ligação um bocadinho das leis herméticas a cada uma das etapas, que, em forma de ligação, depois teríamos integrar. E o Opus, que é a primeira lei hermética de tudo a mente. Portanto, tudo está aqui. O caminho está todo aqui, na nossa mente. Então, não está no nosso corpo, não está na forma como vestimos, não está na forma da materialidade. Todo o caminho está na mente e na consciência. Então, esta na mente já era consciência. Exatamente.